Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia aqui a gente para continuar o nosso processo, né, pessoal? E graças a Deus, tá? A espiritualidade está trabalhando, está despertando pessoas, abrindo consciência, né, pessoal? Eu vi até um vídeo aí na internet, né? Que parece que foi um obreiro, né, de uma igreja aí estava ameaçando a uma irmã, né, uma pessoa que não queria ficar na igreja, né, na instituição lá que eles têm, ameaçando ela, tá, pessoal? É isso que acontece nesses grupos, tá? Vocês são obrigados a permanecer se você não for dessa, você não é de Deus, é do maligno. Essas pessoas vão falar isso, tá? Porque é assim que eles querem prender vocês, pelo medo. Então, tem muitas pessoas que ficam com medo de sair lá do grupo, né, pessoal? Aí fica lá, às vezes, obedecendo aquilo que essas pessoas querem, né? Por causa do medo. Então, quem usa controlar a pessoa com medo, pessoal, isso é espírito do maligno, tá? Ameaçando a pessoa, colocando medo, se sair, Deus não está com você, você é do maligno, essas coisas. Isso é coisa do inimigo, tá, pessoal? Porque a igreja somos a gente é a verdadeira, aquele que estão cuidando, apacentando os irmãos espiritualmente, não é para colocar medo, é para tirar o medo. Porque o próprio Espírito de Deus, tá? Está escrito na Bíblia que ele lança fora todo medo. Então, tem uma pessoa colocando medo. Não é Espírito de Deus, tá, pessoal? Fique atento a isso. Então, todo o grupo onde você está, igrejas, grupos, né, religiosos aí variados, se ele está colocando medo em você, tá? Isso não é uma frequência dimensional, isso não é uma frequência que vem de Deus, porque o Espírito de Deus, ele tira todo o medo, ele lança fora o medo, ele deixa você livre, você está liberto. Então, igreja que estão prendendo a pessoa, a pessoa, então tudo que prende, tá? É espírito contrário, porque Deus quer deixar você livre para tomar consciência, decidir as coisas, tá? Deus nunca vai prender ninguém, pessoal. O Espírito de Deus é para vir libertar, entende? Então repare todo que estão assim, tá querendo dominar a pessoa pela força, tem um espírito aí errado. Não é o Espírito de Deus, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo. Então, eu vi esse vídeo aí, tá, pessoal? E isso acontece com muitos grupos aí religiosos, tá? Não só com esse grupo aí, mas com vários também. Prende a pessoa através do medo aí nas instituições dele, porque ele precisa que você contribua, dê dinheiro, ele precisa disso. Por isso que ele coloca como medo. Então, quando coloca medo, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer tirar o medo fora, tá? Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu venho falar aqui, tá, pessoal? Porque muitas pessoas estão despertando, né? E se você não abrir o coração para esse despertar da consciência, tá, pessoal? Você vão ser atraído por esses falsos profetas, por essas pessoas, por causa da dureza do seu coração. Então, pessoal, quando eu estou falando aqui de espiritualidade, está tocando no seu coração, quando está lá tocando, chamando, é o próprio Deus que está falando com você. Não é, eu não vou prender você aqui. Pergunta aqui as pessoas que estão aqui no meu canal. Vocês estão presos aqui, pessoal? Eu estou colocando medo em vocês aqui. Eu estou dizendo que o inimigo vai lhe pegar se você não ficar no meu canal, se você não ficar me ouvindo.
Será que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Coloca aí nos comentários. Se eu já tenho gravado já quase 1000 vídeos aí, tá? Veja aí os vídeos aí se eu falei alguma coisa aí para prender vocês, colocar medo em vocês. Eu quero tirar o medo, tá? Eu quero trazer o despertar da consciência, tá, pessoal? Não colocar medo, tá? Então, é isso que eu estou tentando fazer, despertar. Por quê? Porque quando você endurecer o coração, pessoal, né? Você vai ficar no engano e você vai ser atraído por espírito maligno. Porque tudo que a gente pensa, né, sentimento, a gente atrai essas coisas para a gente. Então você vai ser atraído por esses pregadores, tá? E vão começar a lhe enganar lá. Aí você vai, quando vê, você já está ali preso aquele grupo ali, tá? E eles vão colocar coisa na cabeça e dizer, olha, se você sair daqui, o inimigo lhe pega, você pode morrer, pode acontecer. Coloca N coisas, tá? Tem até uns grupos aí, né? Que é até evangélico, também grupos, aqueles espirituais, né? Espiritualista, né? Que às vezes é da religião africana. A pessoa sai do grupo lá, ela de abençoar a pessoa, ela amaldiçoa, tá? Vários grupos aí religiosos estão fazendo isso com as pessoas. Porque se você não estiver lá no grupo dele, você não é de Deus, você não é. É esse o pensamento dessas pessoas, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Eu já experimentei isso, tá? Em alguns grupos, tá? Eu sei que vocês estão experimentando essas coisas, tá? Por isso que eu estou aqui alertando, querendo despertar vocês, para vocês perceber, tá? Que espiritualidade não é isso aí, tá? Isso aí não tem nada a ver com Deus, com Cristo, com a espiritualidade, com o que os apóstolos veio trazer, tá? Mas está acontecendo. Enquanto você ficar na ignorância dormindo, é isso que vai acontecer com você. Por isso que eu nem faço aqui convite para vocês, tá, pessoal? Vocês, quando param para assistir, vocês percebem, tá? Se inscreve aí. Eu vi ontem aí, nossa, tanta visualização, tá? Comentários aí, tá, pessoal? Eu quero até agradecer a vocês, obrigado aí, vocês que se inscreveram também, tá? No meu canal, tá? Estão compartilhando o meu vídeo também, obrigado, tá, pessoal? Então, porque a pessoa está percebendo, vendo o que realmente eu estou trazendo, né? Se você é novo, não está entendendo muita coisa, eu estou aqui aberto para pergunta, tá? Meus vídeos estão aí, vá assistindo aí devagarzinho. Na hora que você tiver uma compreensão das coisas que você assistir meu vídeo, você vem fazer uma pergunta a mim, tá, pessoal? Para saber o que é a Igreja de Cristo, para saber como é que eu vou me portar, irmão Samuel. Como é que eu vou fazer? Eu estou aqui para responder isso aqui a vocês, tá, pessoal? Ajudar, tá? Você nessa sua caminhada espiritual. Tá certo, pessoal? Então, falando isso, vamos para o nosso tema de hoje, né? É o quê? Aqui tá bem calminho, tá? Graças a Deus já comeram, né? A agonia aqui na minha casa já tá bem tranquila, então vamos aproveitar para a gente gravar o nosso tema de hoje, né? Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é a dureza espiritual? Então, é conhecido também como a dureza do coração, né? Porque quando ele fala dureza de coração, não é esse coração aqui físico não, tá, pessoal? Tá falando do seu espírito, da sua alma, tá? O coração onde tem os sentimentos na alma, tá? Tá falando disso, tá? Eu já expliquei isso aqui no vídeo, tá? Porque as pessoas veem a Bíblia falando dureza de coração, aí tá pensando que é o coração que o médico opera, né? Não, não é esse, tá? Esse aqui físico faz ligação com a alma, com o sentimento, tá, pessoal? Mas não é ele, tá?
Aí o que mais? Eu coloquei a pergunta, né? E por que não entrar nesse estado de resistência à verdade espiritual? Então, por que a gente não pode entrar nesse estado? Então, quando fala estado, pessoal, está falando da consciência. É por isso que é dureza espiritual. É por isso que eu coloquei meu tema. Então, quando está falando de estado, não é o estado aqui da Bahia, não, tá? Não é estado, é o estado de como é, da que a sua consciência está vibrando. Então você não pode entrar aí, tá? Porque essa dureza pode trazer prejuízo para você, tá, pessoal? Por isso que eu falo aqui, pessoal, vocês que estão assistindo, mas estão endurecendo o coração, não entre nessa frequência. Porque senão essa frequência, a espiritualidade não vai operar na sua vida. E Deus quer entrar no seu coração mesmo. Ele quer operar aí a mudança mesmo. É por isso que Cristo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? Permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entende, pessoal? Ele está à porta batendo, tá? Então você vai ouvir uma voz, a voz do nosso pastor, que é Cristo, que é ele que vai guiar, o único pastor que está guiando a gente, tá? Esse é o único pastor verdadeiro que está guiando eu, você e muitos outros que se aproximam da frequência de Cristo. Tá? Então, pessoal, vamos lá para o nosso estudo. O que é a dureza espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Vamos estudar aqui e depois eu vou dar uma ênfase aqui nessas coisas, tá? Então, ele fala, o que é a dureza espiritual? Ele fala, a dureza espiritual também é conhecida como a dureza de coração, então, que a Bíblia fala, né? É um conceito, né? Então, é um conceito que é trazido aí pelo meio espiritualista, né? Que descreve o estado, então, o estado da sua consciência, né? De resistência à verdade espiritual, à voz de Deus e à sua vontade. Então, ele está dizendo aqui que esse conceito que fala que é a dureza espiritual, que é conhecida também como dureza do coração, é um conceito que descreve o estado da consciência que ela está resistindo à verdade espiritual, à voz de Deus e à sua vontade. Então está resistindo à voz de Deus e resistindo a fazer a vontade de Deus. Porque não adianta, tá, pessoal? Se você está em um grupo, um conceito religioso, mas você está resistindo fazer a vontade de Deus, tá? Você está nesse estado de resistência. Você está resistindo. E tem pessoas aqui no meu canal, pessoal, que estão assim, tá? Não faça isso, pessoal. O que é que eu estou fazendo com você? Eu estou explorando vocês aqui? Coloca aí nos comentários, pessoal. Se eu estou fazendo mal a alguma pessoa, tá? Estou explorando vocês? Estou fazendo algum mal? O que foi que eu falei que você está assim resistindo? Então, ela entra nessa por causa de conceito religioso, crença limitante. Então, muitas coisas e isso que está trazendo mal a ela. E eu estou querendo limpar essa camada aí da mente, da alma da pessoa. Mas aí ela ouve até a voz de Deus, tá? Que é a voz da intuição, às vezes o Espírito Santo falando com ela, né? Ela está resistindo. E às vezes a vontade de Deus, ela também resiste. Aí, pessoal, eu não posso fazer nada, tá? Eu estou cumprindo a minha parte, tá, pessoal? Espero que você não crie esse estado de resistência à sua consciência, né? Aí ele fala, é uma condição onde o indivíduo perde a sensibilidade, então não tem mais sensibilidade espiritual para com as coisas espirituais. Aí, ó, torna-se insensível. Então,
Nossa, pessoal, a pessoa não torna insensível, não tem aquela sensibilidade, amor ao próximo, nada. E convicção, torna insensível a convicção do Espírito Santo e a necessidade de arrependimento. Então, não quer se arrepender, quer continuar na frequência ali negativa. Então, isso você vai entrar no julgamento de Deus, tá, pessoal? Deus está lhe dando a oportunidade e você não quer para entrar no arrependimento, ouvir a voz, deixar agora que o Espírito de Deus guie você, o Espírito Santo, pessoal. Não pode, tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala um dos principais aspectos da dureza espiritual. Então, qual é esses principais aspectos? Resistência à voz de Deus, né? A pessoa com dureza tende a ignorar ou rejeitar a mensagem divina. Pode ser até eu trazendo no meu canal, tanto a diretas quanto a transmitida por meio de outras pessoas ou circunstâncias. Então, ele resiste àquela que Deus, a voz do Espírito está falando com ele, e resiste até Deus usando outra pessoa para transmitir a verdade para ele. Resiste os dois meios de comunicação que Deus está tentando falar com essa pessoa. Então, está com a resistência à voz de Deus. Insensibilidade e convicção. Então, se a pessoa não tem sensibilidade, né? A dureza impede que a pessoa sinta a necessidade de mudança ou arrependimento, mesmo diante de evidências claras do seu erro ou pecado. Então, mesmo que ela não quer mudar, você não está me resistindo, tá, pessoal? Você está resistindo o Espírito de Deus, tá? Quando você faz isso, tá? Não, você não está me resistindo, tá? Você está resistindo o Espírito de Deus que está chamando você para a espiritualidade. E se você permanece nesse resistindo, você vai ser chamado para o engano. Você vai cair na mão dos falsos profetas, daqueles que estão levando ao erro, ao pecado. Aí qual é outro aspecto? Dificuldade de ouvir e entender. Então, a pessoa tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus, de entender, sabe? O que é que ele está falando? Não entendo. Por causa disso, está em outra frequência. O que faz a gente entender, gostar de ouvir a palavra de Deus, é o Espírito que começa a colocar desejo. E quanto mais a gente entende, mais a gente vai sentindo desejo de ouvir. Por isso que Cristo falou, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aquele que não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Tá? É claro, né? Aí ele fala, a pessoa pode ter dificuldade de ouvir e compreender a palavra de Deus. É isso. Ou até mesmo em reconhecer seu erro como se estivesse cegada espiritualmente. Sim, está cega pela dureza do coração. Então o inimigo vai cegar você e vai fazer com que você vá para algum erro aí, né? Cometa algum erro, tanto religioso, né, como não religioso. Você vai para algum erro, vai enganar você. Aí ele fala outro aspecto, rebelião e desobediência. Então, quando você está nessa dureza espiritual, você está na rebelião, pessoal. Não pode, tá? Estar nessa rebelião, o desobediência. Ele fala, a dureza espiritual pode levar a um padrão de rebelião. Então, entra numa frequência, você está contra Deus, contra as autoridades divinas e a desobediência ao mandamento de Deus. Então, é isso que acontece. Então, qual é a minha pergunta? E por que não entrar nesse estado de resistência à verdade espiritual? Por quê, pessoal? Porque se você fica entrando nessa dureza aí,
você não obedece às coisas divinas e não obedece o mandamento de Deus. E quando não acontece isso, nossa, eu não sei o que é que vai acontecer com você, tá, pessoal? A espiritualidade sabe, tá? O que mais? Outro aspecto, perda de sensibilidade. Então, foi o que a gente falou, né? A pessoa pode perder a sensibilidade para com o amor, a graça, a misericórdia de Deus, tornando-se fria, distante da vida espiritual. Vai se tornar um demônio, tá? Se tornar um sociopata, um psicopata, uma pessoa sem sensibilidade, sem amor, sem misericórdia de nada. É isso que você vai se tornar. Por isso que quanto mais você se afasta de Deus, você vai se tornando esse ser demoníaco. E tem muita gente aqui que já é um demônio aqui na Terra, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas tem pessoas com a malignidade muito grande. Aí ele fala rejeição repetida da verdade. Então, começa a rejeitar repetidamente, né? A constante rejeição da verdade e da voz dele pode levar ao endurecimento. Então, fica com o coração de pedra. É o que Deus quer, quebrar esse coração de pedra e colocar um coração de carne para que você comece a ter a sensibilidade, a adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o bem ao próximo. É para isso que Deus quer. Aí ele fala, pecado não confessado. Então, pecado, aqueles pecados que você fez e não quer confessar. O pecado não tratado é a falta de arrependimento, pode criar uma barreira entre a pessoa e Deus. Então, vai criar uma barreira, vai ter dificuldade de se relacionar com ele, tem uma barreira. Então, você não entra na frequência. Então, não pode, tem que confessar os pecados, tem que se arrepender, pessoal. É o que os apóstolos vêm falando. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que receba o dom do Espírito Santo. Aí o que mais? Experiência passada. Então, é outro aspecto. Experiência negativa ou trauma pode levar a pessoa a desenvolver desconfiança e resistência à fé. Então, trauma, por isso que eu falo aqui, pessoal, se você aconteceu coisas, né, traumas aí na sua infância, tá, espiritual, alguma coisa, às vezes a pessoa agora tá tendo trauma de estar em um grupo desse, né, que ela às vezes não vai querer mais saber de Deus. Ela vai querer até se tornar um agnóstico, um ateu, tá? Porque ela sofreu em algum grupo desse religioso, né? Entende, pessoal? Porque lá tem espírito de engano. Então, aí ela pode ter esse tamanho. Então, procure ajuda espiritual. Procure ajuda terapêutica espiritual, pessoal. Para curar esse seu trauma, tá, pessoal? Porque se você ficar nesse trauma há muito tempo, você entra em uma desconfiança e resistência à fé. Então você vai resistir às coisas de Deus, às coisas da fé. Aí o que mais, pessoal? Falta de fé e incredulidade. Então, é o que acontece quando você fica nesse trauma. Você tem falta de fé e incredulidade. A falta de fé e descrença em relação a Deus e a sua palavra pode contribuir para a dureza do coração. Então, vai contribuir para que você endureça mais o coração. Nossa, pessoal, é muito ruim, tá, pessoal? E tem muitas pessoas que se tornaram descrente, agnóstico, né? Pessoas que não querem acreditar em Deus, não querem ter mais fé na palavra de Deus por causa dessas coisas. Às vezes tem trauma. Aconteceu algo, ela estava em uma religião, às vezes até a família já era religiosa, então essa pessoa pegou um trauma sobre isso. Então, quando me vê eu falando sobre espiritualidade,
vai achar que é igual à religião que essas pessoas estão aí. Aí ela endurece o coração. Ela tem dureza espiritual. Aí o que mais? O perigo da dureza espiritual, né? Perda da comunhão com Deus, então você vai perder a comunhão. A dureza impede a pessoa de experimentar a intimidade com Deus e desfrutar os seus benefícios. Então, se você ficar na dureza, você não experimenta qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não experimenta. A dureza está impedindo você. Aí o que mais? Perda da alegria e paz. Então, a pessoa não vai ter paz, não tem alegria no espírito dela. A falta de sensibilidade pode levar à perda de alegria e da paz que vem da comunhão com Deus. Então, a alegria, a paz e a felicidade vem da comunhão com Deus, pessoal. Aí você está resistindo. Aí como é que você quer ser feliz, quer ter paz? Aí, nossa, eu queria ter paz, eu queria ser feliz. Aí o inimigo engana, vai mandar você buscar coisas materiais. Você vai ser feliz aqui, ó. Aí vai, até não encontrei, eu tô sem paz, sem felicidade. Porque a falta da sensibilidade que vem através da conexão com a comunhão com Deus, pessoal. Mas você está endurecendo. Deus está tocando. Porque Deus está tocando aí para que você permita essa, como é que se diz? Essa comunhão com Ele. Mas você resiste, então ele vai tentando, mas até a pessoa endurece até cair em um erro grave. Aí não posso fazer nada, tá, pessoal? Aí o que mais? Consequências espirituais e emocionais. Então, vai criar isso aí, ó. Consequências espirituais e emocionais. Né? Ele fala, a dureza espiritual pode levar a consequência negativa tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito emocional, como o endurecimento do coração e a sensibilidade e a amargura. Então vai se tornar uma pessoa amargurada. Nossa, pessoal, isso é muito ruim. É muito ruim, pessoal. Por isso que não faça isso. Eu estou trazendo aqui esse estudo para que vocês sintam, comece a se conectar com a sua espiritualidade. É uma oportunidade para você, pessoal. Mas o que é que você está pegando essa oportunidade? Está jogando fora por causa de conceito errado, por causa de trauma. Cuide disso. Não, o que o irmão Samuel falou é certo. Cuide disso, busque ajuda para você entrar em conexão com a sua espiritualidade. Aí o que mais? O caminho para a superação. Então, qual é o caminho para essa superação? Arrependimento e confissão. Então, você tem que se arrepender e confessar os erros, né? O pecado. O primeiro passo é reconhecer a dureza do coração e confessar o pecado a Deus. Porque é isso que vai fazer com que Deus se aproxime de você e você se aproxime de Deus. Né? Qual outro caminho para a superação? Busque pela verdade e pela palavra de Deus. Então, a gente tem que buscar a verdade, pessoal. Não veja, examine tudo para ver onde é que tem verdade. É por isso que eu abri meu canal aqui, pessoal. Porque esses grupos, todos religiosos, estão tudo com erro. Tem mentira, tem engano. Então, você viu que eu falei no outro vídeo? Se a pessoa não buscar pela verdade, não vai ter expansão, não vai abrir o entendimento, não vai despertar a consciência. Onde tem mentira, não existe despertar. Eu vou ser bem claro aqui, eu tenho que falar bem claro para vocês não errarem. Então, aonde tem engano, mentira, não tem despertar da consciência. É por isso que eu prezo aqui em falar a verdade. Pode até essa verdade ser contra mim, tá, pessoal? Eu sei que não vai trazer muitos benefícios a mim, mas
só pode entrar no despertar quando existe busca pela verdade. Aí ele fala, o importante é buscar a verdade em Deus, se dedicar ao estudo da sua palavra. Então, isso que é importante para acontecer o despertar. Porque onde tem engano, não tem despertar. Tem até no meio espiritualista falando de despertar, mas está trazendo um engano. Então, não vai existir despertar. É o falso despertar, né? Está trazendo o falso despertar. Porque o verdadeiro despertar, a verdadeira libertação que Cristo falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só com a verdade é que a gente liberta, tá? O que mais? Abertura ao Espírito Santo. Então, você tem que deixar, ouvir a voz do Espírito lhe guiando. É preciso estar aberto à atuação do Espírito Santo e buscar sua direção em toda a área da... Então, em toda a área da sua vida. Então, deixa esse Espírito guiar você. Os evangélicos cantam, deixa o Espírito Santo te envolver, né? Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver e você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Então, deixe em toda a área da sua vida esse Espírito guiar você. E a gente não deixa, tá, pessoal? A gente cria uma resistência. É por isso que é através do conhecimento que você vai perceber isso, tá, pessoal? No início, a pessoa começa a resistir aqui, tá? É normal, porque, opa, vou ver aí que esse cara aí tá falando, Samuel, o que é que ele tá falando? Será que ele é um falso profeta? Então, mas o pior de tudo, tá, pessoal? Vocês até me interpelam aqui, me colocam na... Mas vocês não fazem isso com os falsos profetas aí. Vocês já vão entrando na igreja, se batizando, você vai fazendo coisas lá, aí daqui a pouco vocês estão presos lá e eles dominando. Se você sair, você é do inimigo. Por que você não colocou essa pessoa na parede? Entende? O que mais, pessoal? Cultivo da fé e da esperança. Então, você tem que cultivar a fé, a esperança, para você sair dessa dureza. A fé em Deus e a esperança na sua graça são fundamentais para superar a dureza espiritual. Então, para você superar a dureza espiritual, que é a dureza do coração, você tem que cultivar a sua fé. Então, como é que cultiva a fé e a esperança em Deus? Lembra do que a gente falou ontem? Foi o que é a esperança espiritual, né? Foi o vídeo de ontem, o qual vocês me deram aí uma visualização muito boa, uma audiência muito boa. Obrigado, tá? Espero que vocês entendam a mensagem, tá, pessoal? E como é que se diz? E busque essa esperança, tá? Então, como é que a gente cultiva? Trabalhando, fazendo as práticas espirituais para a gente se aproximar de Deus, de Cristo, da frequência de Cristo, né? Porque a fé em Deus e a esperança na sua graça são fundamentais. É fundamental a gente ter fé e esperança para superar essa dureza espiritual, dureza do coração, tá? Aí ele fala, que mais? Aqui tem estudo, tá, pessoal? Aqui a gente tem que estudar para a gente ir expandindo, para a gente tirar essa dureza, a gente começar a adorar Deus em espírito e em verdade. Aqui eu não estou mandando você vir para algum lugar, não. Você, daí aonde você está, você pode adorar Deus em espírito e em verdade, tá? Você se tornar um participante da igreja espiritual de Cristo. Porque esses daí estão trazendo engano, estão dizendo a igreja é aqui, aí se você sair desse local aqui
que eu criei aqui a igreja, você está fora da. Você está fora de. Você é inimigo de Deus, tá? Então, vai colocar medo em vocês. Aí ele fala: a expressar a dureza do coração é um conceito recorrente nas escrituras e está relacionado à resistência à vontade de Deus e à rejeição da verdade e à insensibilidade espiritual. Então, essa expressão, né, que é conhecida dureza do coração, é um conceito, né, que está nas escrituras, né, pessoal? Que está relacionado àquela pessoa que está com resistência de fazer a vontade de Deus, a rejeição da verdade, então não quer aceitar a verdade. Por mais que ela perceba que é verdade, ela não quer. E a insensibilidade espiritual, então ela cai nessa frequência, nesse estado de consciência, de insensibilidade. Então fica uma pessoa insensível. Não é fácil, tá, pessoal? Mas eu tenho que vir falar isso aqui a vocês. Eu aqui que posso falar isso aqui. Eu não tenho vínculo nenhum com nenhum grupo religioso. Porque a maioria aí, tá? Tem até alguns que falam de despertar da consciência, mas estão vinculados a algum grupo religioso. E aí não fala essas verdades para você. Tá? Mas por isso que eu abri meu canal, para direcionar vocês corretamente, tá? E espero, tá, pessoal, que vocês não endureçam o coração aqui. Eu espero, tá? Se você tá com algum problema, algum trauma, alguma coisa, sofreu em algum grupo desse religioso aí, tá? Você vem, fala comigo. Vamos fazer uma terapia, vamos conversar sobre isso, vou orar por você, vamos mandar frequência, energia boa para você entrar na verdade, tá? Aí o que é que ele fala? No hebraico, a palavra usada para duro em relação ao coração é gashi. Gashi. Em hebraico, né, pessoal? Que significa algo rígido, teimoso, inflexível. Então, é uma pessoa, se você está a palavra em hebraico significa gashi, gashem, que significa algo rígido e teimoso, inflexível. Então, a pessoa está vibrando aí, está nessa estado de consciência, tá? E tem muita, tá, pessoal? Nossa, eu, eu não quero dizer, mas até grupos religiosos estão tudo assim, tá? Aí ele fala no grego, né? Que ele diz que vem do Novo Testamento, o termo equivalente é como é? Querocardias. Meu Deus. É difícil falar em grego, né, pessoal? Querocardia, que significa indica o coração endurecido pela incredulidade e rebeldia. Então, queriocardia, está falando de cardíaco, né? Então, cardíaco, que vem do cardíaco. Queriocardia, ele diz que no Novo Testamento, em grego, a palavra dureza do coração significa queriocardia, que indica, né, que essa pessoa está com o coração endurecido pela incredulidade e rebeldia. Então, você se torna um rebelde. E está incrédulo. Então, está descrente das coisas espirituais. É ruim, tá, pessoal? É ruim ficar nessa frequência aí. A sua consciência está vibrando aí nessa frequência. Não é bom, tá, pessoal? Precisamos trabalhar, por isso que a gente está aqui trabalhando a nossa espiritualidade, a conexão, sem vinculado a nenhum grupo religioso, tá? Para que a gente não tenha interferência de a gente ter um contato direto com Deus. Então, eu estou levando você a se conectar com a sua, para você ter a sua experiência, um contato direto com Deus, tá? Então, a gente está fazendo isso.
Porque quando você vai para esses grupos ali, é isso que acontece. Eles colocam medo em vocês, colocam tudo para tirar dinheiro de vocês, colocam medo. Se você não der, o gafanhoto vai devorar você, vai fazer tudo aí com você, o espírito maligno vai entrar na sua casa, sabe? Coloca esses medos espirituais na consciência das pessoas. Se você endurecer o coração, é isso que vai acontecer. Você vai ser atraído por esses falsos profetas, tá? Não endureça, tá? Aí ele fala, a dureza de coração pode se manifestar de diversas formas, incluindo a resistência, né? É a primeira coisa que a pessoa às vezes está ouvindo aqui, mas está endurecendo o coração. Resistência, a correção divina, então ele não quer ser corrigido, tá? Quando eu falo alguma coisa para corrigir, não quer ser corrigido. Insensibilidade, então, fica uma pessoa insensível ao sofrimento alheio. Então, a pessoa pode estar sofrendo, não estou nem aí. Ela tem que se... É uma pessoa insensível. E obstinação no pecado. Então, ela tem um desejo incontrolável, obstinado para o pecado. Você entende como é a característica de uma pessoa que endurece o coração para a verdade de Deus, pessoal? Você está vendo aí como é as características? Não são boas, tá? Aí o que mais? O que mais que ele fala? Ele fala, a dureza de coração é um grande obstáculo para a vida espiritual autêntica e frutífera. Então, é aquele, como você colocar um obstáculo, não tem como passar. A sua vida espiritual não vai ser autêntica, verdadeira, né? Autêntica é aquele que tem verdade na alma. E não vai frutificar, então não vai dar fruto, não vai fazer a boa obra. Uma pessoa que tem um coração duro. Não pode, pessoal. A gente não pode cair nessa vibração, tá? A gente não pode. A gente tem que estar sempre à disposição que a espiritualidade quer que a gente faça. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, Deus deseja que seus filhos, tá? Quem é filho de Deus, Deus deseja, tenha um coração maleável e sensível à sua voz, para ouvir ele, pronto para obedecer e viver segundo a sua vontade. É isso que Deus quer. Que aquele que é filho, aquele que foi chamado, despertou, aquele que nasceu do Espírito, se tornou um filho através de Jesus Cristo, tá? O que é que ele tem? Tem que ter um coração maleável, sensível a ouvir sua voz. Qual é o seu direcionamento, Senhor? Então, você seguir aquela intuição. Porque aí você vai estar pronto para obedecer e viver segundo a vontade, a sua vontade. A vontade de Deus, né? Então, o que é que ele fala mais? O chamado do evangelho é para que abandone, né? A gente abandone qualquer dureza de coração e se torne receptivo à voz do Senhor, permitindo que ele nos molde. Então, Deus quer fazer uma nova criatura, quer moldar você, um novo ser espiritual, conforme a imagem de Cristo. É isso que ele quer fazer, pessoal. Então, a dureza do coração vai atrapalhar essa obra que Deus quer fazer na sua vida. Não pode ficar endurecendo o coração, pessoal. Isso é um pecado de rebelião, um pecado muito grave. Ainda mais se você foi chamado, né? Através do evangelho, despertou a consciência, tá? Você tem que abandonar qualquer dureza do coração. Tem que abandonar, pessoal. Não podemos ficar nessa frequência aí, nesse estado endurecendo para a verdade. Na hora que a gente
errar, tá? Reconheça, não, errei, pera, calma. Vamos voltar para a frequência da espiritualidade, calma. Eu errei, Senhor, aqui. E volte, volte, não endureça, não queira justificar o erro que você está fazendo, porque isso é uma rebelião, você está em resistência às coisas da verdade de Deus. Não faça isso, pessoal, tá? Eu estou trazendo isso aqui, é um conselho, é tanto para mim quanto para você. A gente não pode fazer isso, tá? Porque Deus sempre, a gente sempre se aproximar de Deus, porque sempre Deus quer nos ajudar, não fazer mal a gente, pessoal, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala aqui? Na Bíblia, né, nas Escrituras, a dureza de coração é descrita como um pecado grave. Então, é grave, porque impede a pessoa de responder à vontade de Deus, rejeita a verdade espiritual e leva à separação dele. Então, leva que você fica separado de Deus. É por isso que é grave a dureza do coração, tá? Porque quando a gente, às vezes, está errando, né? A gente está errando aqui, pessoal, mas ainda não tem consciência do que está errando, tá tudo certo aí. Diga, nossa, eu estava errado, nossa. Se arrepende e volta. Deus vai sempre estar disposto a receber você, principalmente você que é chamado através do evangelho, chamado para a espiritualidade. Não queira justificar, eu faço isso. Não queira justificar, não caia nessa dureza, tá, pessoal? Porque é um pecado grave que ele está dizendo. Você vai para a UTI. Aqueles que estão graves, você vê que quando aqui o médico ou pessoa está grave, o quê? Vai para a UTI, não é isso? Mas é sério, tá, pessoal? O que eu estou falando é sério, tá? Aí ele fala, a dureza de coração é caracterizada pela resistência e a correção divina. Então você não quer ser corrigido, você quer andar no seu ego, você quer. Não pode, pessoal. A gente que é chamado, a gente foi chamado para fazer a vontade de Deus. Não é a nossa vontade do ego. A gente agora tem que se libertar, tem que ir trabalhando, se libertar desse ego, para a gente fazer a vontade de Deus. Ouvir a voz da intuição do Espírito guiando você. Não pode mais, tá, pessoal? A gente que é chamado, tá? Então, tem muitas pessoas que estão chamadas, estão me assistindo aqui já há algum tempo, mas está resistindo a conexão com Deus. Você não vai se conectar comigo, não, tá, pessoal? Eu só estou trazendo o entendimento do que a espiritualidade coloca no meu coração. Mas você, não vou para a igreja do irmão Samuel, não. Eu já tenho, não tenho igreja, a igreja é de Cristo, não é minha. Tá? Quem tem igreja aí é esses pastores que ficam abrindo aí, local aí, igreja aí, para reunir você, dizer que é a igreja de Cristo. E que igreja não é isso, enganando vocês, tá? Então, o que é que vocês vão quando abrir o coração para Deus? Você vai se conectar com a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Não é comigo. Eu só sou um que estou sendo usado pela Espírito para apacentar você, ajudar espiritualmente você naquilo que você precisa. Principalmente vocês que são novos, estão vindo agora ouvindo, não entendem muita coisa, tá? Eu estou aqui para orientar. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? A dureza do coração é caracterizada pela resistência e a correção e pela teimosia no pecado. Então, a pessoa além fica temando ali, tá? E pela insensibilidade espiritual. Porque às vezes tem um pecado, né, pessoal, que tem um gosto, um sabor que a pessoa não quer deixar. Não tente justificar, tá? Você sabe que tá errado, volte, não.
estou errado, não é assim, não é assim. Então, reconheça e volte, se arrependa. E Deus vai lhe receber de bom grado. Agora, se você ficar na teimosia resistindo, aí você está num pecado grave, tá, pessoal? Não faça isso, tá? O que mais, pessoal? O que ele fala mais aqui? Cadê? Cadê, pessoal? Tá vendo? Posso perder aqui Aqui. Esse pecado, então, pecado da dureza do coração, não apenas distancia a pessoa de Deus, mas também afeta profundamente seu relacionamento com o outro e a sua capacidade de discernir o que é certo e justo. Então, além de você se separar de Deus, tá? O pecado da dureza do coração, distanciar você de Deus, vai também afetar o relacionamento com as outras pessoas, com os outros irmãos. E vai afetar a sua capacidade de discernir. Então, vai afetar o seu discernimento espiritual daquilo que é certo e é justo. Porque vai cegar, o inimigo vai aproveitar que você está nessa dureza, vai cegar o seu entendimento. Você não vai compreender as escrituras, vai ficar ali superficial, vai distorcer as escrituras que os apóstolos Cristo todos. É isso que vai acontecer. Se você fica nessa frequência aí, nesse dureza espiritual, a dureza do seu coração, que é um pecado, tá, pessoal? Aí ele fala, Jesus frequentemente condenou a dureza do coração, pois ela impedia a pessoa de compreender sua mensagem e aceitar o reino. Então, Cristo, quando passou aqui, estava combatendo a dureza do coração. E era, às vezes, aqueles fariseus. Estava com o coração duro. Por mais o milagre que ele estava vendo de Cristo, os caras estavam endurecendo o coração. E estavam impedindo a pessoa de compreender a mensagem que Cristo estava falando. Até hoje, as pessoas estão com o coração duro, não estão entendendo a mensagem de Cristo. Na hora que Cristo fala batismo, ele pensa que é o batismo físico. Fala igreja, você não está falando da igreja física. Aí está falando de... Como é que ele fala? A pegada à ganância ao dinheiro. Cristo está falando ao contrário. Cristo está falando para ser humilde, a pessoa mais soberba, arrogante. Então, entende tudo diferente, porque não compreende. Porque você está numa frequência de dureza, então não endureça, tá, pessoal? Teve pessoas, a cidade que Cristo fez milagre, ressuscitou morto e tudo na cidade, quando ele voltou, as pessoas ainda endureceram o coração para Cristo. Até que esse queria que vamos fazer igual Elias, mandar descer fogo do céu aqui para queimar toda essa cidade. Ai, Cristo, não faça isso, tá? Você não sabe o que é que o Filho do Homem veio fazer. Veio chamar as pessoas por arrependimento. Mas a pessoa endurece o coração ainda, pessoal. Você vê que isso aconteceu com Cristo, imagine com um mero, né? Como é que se diz? Servo de Deus aqui, eu como servo, mero servo de Deus. Você acha que as pessoas não vão endurecer o coração? Entende? Aí o que é que ele fala mais? A dureza de coração, né, que é a dureza espiritual, é amplamente condenada nas escrituras. Essa escritura condena isso. Cristo, os apóstolos, né? Pois ela impede o crescimento espiritual e leva ao juízo divino. Então, leva aquela consciência para o juízo divino. Não é bom, pessoal. Não é uma frequência boa, tá? A gente não pode entrar.
Aí ele fala: Deus deseja um coração quebrantado, sensível à sua voz, pronto para obedecer e crescer espiritualmente. Então, é isso que Deus quer. Aquele coração, então, a alma, né, que esteja sensível, disposta a ouvir, dizer: sim, Senhor, estou aqui. O que é que eu tenho que fazer? É isso, é isso. Então, seguindo a vontade da espiritualidade, tá? Aí, você, quando entrar nessa fé, você vai crescer espiritualmente. Então, você vai expandir a sua consciência. Entende, pessoal? É claro, né? Eu tô falando grego, né? Você viu que a palavra lá, dureza lá em grego, era queriocárdio. Não tô falando essa língua, né, pessoal? Aí, o que mais? Ele fala: a árvore da dureza de coração ilustra como a resistência à voz de Deus e a insensibilidade espiritual pode crescer e ramificar-se em comportamento destrutivo, em atitude que afasta o indivíduo da comunhão com Deus e com o próximo. Então, é isso, tá? Se você é uma árvore que está endurecendo, vai ilustrar que você está resistindo à voz de Deus. Você está entrando numa insensibilidade, você está criando raízes e comportamento destrutivo, atitude que vai afastar você da comunhão com Deus e com o próximo. É muito ruim, pessoal. Não faça isso, tá? Porque se você cair no meu canal, Deus está mostrando, e aí começa a tocar em você, é para você se arrepender, pessoal. Teve pessoas aqui que foi diferente. Quando ela viu o meu canal, ela chega, chorou copiosamente, aí pediu perdão a Deus e entendeu que Deus estava falando com ela. Tinha pessoas que estavam desistindo da espiritualidade, começou a chorar, a se arrepender, começou a voltar a fazer as coisas da espiritualidade. Porque ela tinha nuvem negra, né? Sobre coisas por causa das religiões onde ela passou, às vezes passou por muito grupo, né? Sofreu um pouquinho, né? Uma mala acabada, mas sofreu por quê? Porque, como é que se diz? Estava na ignorância ainda, tá, pessoal? Então, veja aquilo ali como uma experiência que você passou, tá? Tá bom, pessoal? Eu vou parar aqui, vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, né? Já 58 minutos, nossa, eu nem senti que passou esses minutos todos, tá? Mas eu vou parar aqui e vou continuar na segunda parte esse tema, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.